Pessoal, tranquilo? Então aí a gente vai falar hoje sobre transformadores, beleza? É praticamente a continuação daquela aula que a gente teve sobre indutores, certo? Então a gente falou sobre indutores justamente para chegar aqui em transformadores e a gente entender o funcionamento de um transformador, correto? Como que ele funciona, o que que ele faz, tá bem? Então nós temos aqui, como está mostrando o nosso desenho, a gente tem um núcleo, correto? De chapas magnéticas, eletromagnéticas, correto? Nós temos aqui uma bobina, temos aqui algumas espiras de uma bobina, e aqui a gente tem outra bobina, com um número maior de espiras, né? Deu para a gente notar sobre isso. Então aqui a gente tem V1, que é o que? A tensão do seu primário, correto? Ou seja, o valor da tensão que você está entrando no seu transformador. Aqui nós temos V2, é a tensão do seu secundário, é a tensão que o transformador está te entregando, correto? Aqui nós temos N1, é o número de espiras referentes ao primário desse transformador, e aqui nós temos o N2, que é o número de espiras referente ao secundário desse transformador, beleza? Então estamos aí e a gente vai falar sobre isso, né? A gente tem aqui, eu coloquei alguns exemplos, a gente tem várias aplicações de transformadores, né? Aqui a gente tem N tamanhos de transformadores, correto? Até eliminadores de pilha, onde você carrega o seu celular, carrega o seu notebook, carrega o seu computador, né? Nós temos aqui transformador e algumas placas de circuito eletrônico, não é isso? Aqui a gente já tem alguns transformadores um pouco maior, onde existem algumas residências que utilizam o transformador para alguma situação particular específica, não é isso? Aqui já coloquei os transformadores onde a gente utiliza no sistema de distribuição, correto? De energia elétrica, correto? A gente tem aqui a alta tensão e aqui tem o transformador e aqui a gente tem a baixa tensão, não é isso? Neutro, L1, L2 e L3, beleza? Aqui a gente já tem um transformador um pouco maior, é óbvio, é utilizado para distribuição, só que é primário, tá? Então ele chega aqui em 234,5, alguma coisa nesse sentido, que para a gente chega aqui em Goiás, e ele rebaixa para poder distribuir em 13,8 kV, que é a rede de distribuição primária nossa, beleza? Aqui já tem em alguns sistemas, aqui a gente tem uma subestação na entrada de uma indústria, por exemplo, aqui é um transformador particular de uma indústria, correto? Aqui a gente tem já algum transformador para sistemas de transmissão, correto? Já eleva a sua tensão para valores específicos de transmissão. Geralmente a maioria das fontes geradoras geram 13,8 kV, e aí esses transformadores de transmissão já elevam isso aí para a categoria de transmissão, 69, 234, 500, 700 kV, beleza? Então, tá aí, pessoal. Qual é a função principal de um transformador? Então nós temos aqui, ó, a função principal é o quê? Transformar uma energia elétrica em CA, corrente alternada, beleza? De um determinado nível de tensão para outro nível de tensão, beleza? Então você pega em um patamar e entrega em outro patamar. Geralmente é a situação específica de um transformador. Através de quê? De uma ação de um campo magnético. Tá? A gente vai falar sobre isso. Ele consiste de duas bobinas, a gente já falou, primário e secundário, né? Enroladas no núcleo ferromagnético. A única conexão entre essas bobinas é o que? É o fluxo magnético. Não existe conexão elétrica entre primário e secundário de um transformador. Beleza? Então, aqui está um desenho específico para vocês. Aqui nós temos
a fonte geradora, né? Geralmente ela vai no máximo até 30 kV, tá? No Brasil aqui geralmente é 13,8 kV, a maioria. A gente tem uma ou outra em Itaipu que gera nesse patamar de 30 kV. E aí a gente tem transformadores que fazem as conexões com o restante das nossas linhas. Então o transformador pega essa tensão que o gerador entregou aqui, ele leva para 500 kV, por exemplo, né, para nível de transmissão, e aí esse camarada aqui já baixa essa tensão que esse levantou para nível de distribuição até chegar nas nossas casas, 120, 127, 220, 380 volts, 440 volts, beleza? Então tá aí, ó. Isso aqui é um desenhozinho, só está explicando para vocês, lembrando da nossa lei de Faraday, a gente já falou isso lá em indutor. Quando você aproxima um ímã de uma bobina, quando você faz esse movimento, você desloca o ponteiro, ou seja, você cria uma tensão na bobina, através do núcleo do fluxo magnético emitido pelo ímã, correto? E para que isso exista, a gente precisa o quê? De movimento. Por isso que o transformador só funciona em corrente alternada, tá? Porque a nossa senoide, ela movimenta. Então, lembraram? Ela sai de zero, vai no máximo positivo, zero, vai no máximo negativo e zero novamente. E ela faz isso 60 vezes por segundo, beleza? Então, como está falando aqui, é o que eu expliquei para vocês. Quando você aproxima, o ponteiro mexe num sentido. Quando você tira o ímã de perto, o ponteiro mexe no outro sentido, tá? Então, observa bem. A lei de Faraday declara o quê, pessoal? Observa bem. Quando um circuito elétrico é atravessado por um fluxo magnético, beleza? Então aqui nós temos um circuito elétrico. Ele está sendo atravessado por esse fluxo magnético que está vindo do ímã. Presta atenção. Variável. Por que variável? Porque ele está se deslocando com o tempo, ele não está fixo. Beleza? Surge uma força eletromotriz, uma FEM. O que é isso? Uma tensão induzida na bobina, atuando sobre a bobina, sobre o mesmo. Essa lei declara que a FEM, essa tensão, induzida no circuito é numericamente igual à variação do fluxo que atravessa. Então essa tensão que está sendo gerada aqui é diretamente, numericamente igual ao fluxo que está passando por essa bobina. Certo? Vamos lá. Então, observa bem. Formas de se obter uma tensão induzida conforme a lei de Faraday. Observa bem, pessoal. Provocar um movimento relativo entre o campo magnético e o circuito. Essa é a intenção principal. Tá? Utilizar uma corrente variável para produzir um campo magnético variável. É por isso que você precisa do movimento. Por isso que você só pode utilizar corrente alternada. Certo? Então, olha só. O que acontece se a gente energizar a bobina com a fonte de corrente contínua? Está vendo a bobina? Não está acontecendo simplesmente nada. Está tudo parado. Certo? Eu estou aqui com a fonte de corrente contínua nessa bobina, ela cria um fluxo magnético aqui, mas esse fluxo não é captado pela bobina, pela segunda bobina. Por quê? Porque eu não tenho movimento. A corrente contínua não gera esse fluxo variável com o tempo para ele atuar sobre essa bobina. Esse que é o problema. Então, olha só. Se a gente energizar a bobina com uma fonte de corrente alternada, olha o que acontece, pessoal. É justamente isso daqui, ó. Então, conforme a sua onda vai crescendo, estamos falando aqui da alimentação que você está jogando no primário, presta atenção. A tensão que você está jogando na bobina primária, ela é variável de acordo com o tempo.
E de acordo com o tempo que ela é variável, ela cria um fluxo variável também, certo? Pode olhar. Quando ela estiver no máximo, o fluxo está no máximo. Quando ela estiver zerado, o fluxo está zerado. É isso que você tem que entender, certo? E da mesma forma que ele é variável no tempo, esse fluxo é variável no grupo da segunda bobina, beleza? Então, olha só, pela lei de Faraday, então surge uma tensão induzida nessa bobina 2, pessoal. Então, aí eu colocando uma carga, olha só, o que acontece? Uma corrente vai o quê? Passar pelo nosso circuito. Porque como você está criando uma corrente, uma tensão aqui nessa bobina e você conecta uma carga, vocês já sabem, se a gente tem tensão no circuito e você conecta uma carga, você gera corrente, você tem fluxo de elétrons. Então, pessoal, fica absolutamente claro o funcionamento do transformador. Ao aplicar uma tensão no primário, certo? Você cria um fluxo magnético variável ao tempo, conforme a variação da tensão que você está aplicando. E esse fluxo magnético, ele cria uma tensão induzida na bobina variável de acordo com a sua variação das linhas magnéticas. Correto? Então é dessa forma que você tem o contato entre primário e secundário do transformador. Beleza, pessoal? Então, tá aí, ó. A gente tem para tensões senoidais, né, em termos de fasores, eu já tenho essa equação simples aqui para cálculo de transformador. Então a gente tem V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, ou seja, a tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, olha só, o que é interessante? Se o seu alfa é maior que 1, o que é isso? É a sua relação de transformação, tá? Se V2 é maior do que V1, ou seja, se a tensão no seu secundário é maior do que a tensão do seu primário, significa que o seu transformador é elevador. O seu transformador está elevando a tensão, certo? Ou seja, você é um exemplo, você entra com 110 e sai com 220. É um transformador elevador. Se a tensão do seu secundário for menor do que o primário, ou seja, o valor que está saindo é menor do que o valor que está entrando, ele é um transformador abaixador. Ou seja, você, por exemplo, entra com 220 e sai com 110. É um transformador abaixador. Ou seja, o seu alfa é maior que 1. Certo? Então, olha só. Esses dois terminais são considerados de mesma polaridade. Então, quando correntes estão entrando nesses terminais, eles produzem um fluxo na mesma direção do fluxo magnético. Então, assim que você tem essa corrente, essa tensão que você está aplicando aqui, ó, a linha magnética é no mesmo sentido, tá? E no secundário ela fica em sentido inverso, contrário, certo? Então, aqui a gente tem um desenho, a gente tem um exercício, correto? Eu deixo aqui para vocês, o 1, 2 e 3 são teóricos, beleza? Está perguntando justamente da apresentação que a gente fez, são perguntas exclusivas, ó. Explique sucintamente a lei da indução de Faraday. Vocês vão explicar isso aí e vão mandar para mim, beleza? Qual é a importância do transformador em sistema de energia elétrica? Qual a importância? Para que serve? O que é utilizado? O que ele faz? É isso que eu quero que vocês falem para mim. E explica o funcionamento de um transformador, certo? Vocês vão colocar isso aí para mim. Aqui nós temos o primeiro exercício para o transformador de núcleo de ferro mostrado na figura 1. Aqui é a figura 1. Determine o módulo da tensão induzida no secundário. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que tem escritores
que adotam uma tensão com E, outros é com V, outros é T, outros adotam U. Então isso aí a gente tem várias situações. Então olha só, ele quer saber o quê? O valor da tensão que está saindo aqui no secundário, pessoal. Então, se no meu primário está sendo aplicado 25 volts, qual é o valor da tensão que vai sair no secundário se o número de espiras do primário for 8 e o número de espiras do secundário for 64? Beleza? É isso que ele quer que faça. Aqui tem outros exercícios. Eu vou fazer um exercício para vocês e depois vocês vão fazer o resto para nós. Vamos lá, pessoal.